Irmãos, vamos refletir na palavra do Senhor. Acho que o culto hoje vai acabar mais cedo. Nós temos falado aqui nesses dias, sobre unidade. No domingo eu trouxe uma palavra aqui falando sobre unidade, falando sobre uma passagem que Paulo fala sobre a importância da harmonia entre o corpo, e ele dá o exemplo de que a igreja, o corpo de Cristo, é como um corpo físico, que tem mão, tem braço, tem cabeça, tem todos os membros, e que todos os membros têm que funcionar de forma ordenada, e de forma alinhada, em todos os sentidos, para que o corpo possa estar bem, E hoje eu quero falar, continuando nesse tema, mas não no mesmo versículo, no mesmo texto que nós lemos antes. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, no Salmo 133, que ele vem falando dos benefícios dessa unidade, a unidade do corpo, a unidade da igreja, e essa unidade não só entre os membros de um corpo, mas a nossa unidade, a nossa ligação com Deus também. Porque de nada adiantaria a gente estar aqui, unidos nesse âmbito terreno, e não estarmos unidos com Deus também. Então, precisamos estar unidos na terra, como irmãos que somos, como igreja que somos. Temos que estar na mesma sintonia, mas também não esquecendo que precisamos estar ligados com Deus também. E esse Salmo 133, que nós vamos ler, sei que você já conhece esse Salmo, talvez, já sabe, já conhece esse salmo de cabeça, já sabe recitar ele, sem precisar ler, que é um salmo muito conhecido. Mas vamos ler e vamos refletir em alguns pontos nesses pequenos versículos, nesses 3 versículos desse salmo. Deixe sua Bíblia aberta e peça ao Espírito Santo para falar contigo nessa hora através desse texto da palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. Essa que tem sido a nossa base, tem sido o nosso alimento. Sem a Tua palavra, Senhor, para nos dar esperança, nos conduzir, Senhor, neste mundo tão tenebroso, ó Deus, neste mundo que jaz do maligno, como diz a Tua palavra. Senhor, sem a Tua palavra, a gente não teria condições de vencer cada dia da nossa vida. Pai, então, nesta hora, que esta Tua palavra possa vir de encontro às nossas necessidades, possa tirar de nós, Senhor, dúvidas, possa nos esclarecer, possa nos direcionar, para que tenhamos uma vida, Senhor, como Tu deseja que a tenhamos, Pai, que é uma vida abundante. Porque foi para isso, Senhor, e por isso que Tu se entregou na cruz por nós, para proporcionar-nos, Pai, uma vida abundante nesta terra, até o dia, Senhor, em que Tu voltará para buscar a Tua igreja. No nome de Jesus, Senhor, nós oramos e Te agradecemos por esta oportunidade. Amém, Senhor. Amém. Salmo 133, o salmista diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Irmãos,
Talvez esse salmo ele tenha sido escrito. O salmo geralmente é uma canção, né? Ele era cantado. Talvez ele tenha sido cantado, né? No ato da sua elaboração, da sua, né? Feita, né? Talvez ele tenha sido cantado em um momento que houvesse a necessidade de harmonia, talvez o povo estivesse, né, em desunião, e por isso o salmista tem que trazer à mente, trazer para a reflexão a necessidade de unidade e o quão bom é a unidade dos irmãos. Hoje a gente vive, como a gente tem falado aqui, isso não é incomum e não é facilmente perceptível, né? A gente está vivendo um momento de muita divisão. Muitas pessoas acham que são unidas com alguém simplesmente porque está numa sala de bate-papo, está assim, num aplicativo desse de mídia social, e por ter aquele contato, e muitas vezes diário e contínuo com alguma pessoa, acha que isso já é como se fosse uma união inabalável, porque hoje as pessoas elas têm muito mais amigos virtuais do que amigos assim presenciais, né? A gente tem muita facilidade de fazer amigos virtuais. Eu não tenho tanta facilidade assim, né? Porque eu não navego muito nessas mídias sociais. Eu tenho o Facebook porque a igreja tem e eu acompanho as coisas da igreja, né? Mas tem umas 2 ou 3 semanas atrás eu abri a minha caixa de e-mail que eu uso para contato, né? Como contato do Facebook. Tinha lá mais de 300 pessoas pedindo para reconhecer, né? Ou pedindo amizade, né? Eu não sei nem como é que é o termo que usa lá, né? Convidando para ser amigo. E não dá. Eu não tenho condições disso. Então, eu não aceito ninguém na minha conta do Facebook, porque eu uso a conta do Facebook exclusivamente para poder acessar as coisas da igreja. Só isso, né? Então, hoje a gente vive nesse cenário, nesse mundo, em que é muito mais fácil a gente ter um amigo virtual do que um amigo próximo, um amigo real ali, né, de presença física. A gente tem amigos lá do outro lado do mundo, né, na Europa, nos Estados Unidos, né, na África. É muito fácil a gente fazer amizade, mas fazer esse tipo de amizade às vezes é fácil mesmo, porque é uma amizade que a gente não está no convívio dia a dia, está simplesmente falando algumas coisas, né? O verdadeiro amigo é aquele que está contigo 24 horas por dia, né? E come, segundo o bispo Moacir falava, ele falava para você, isso é um provérbio japonês ou chinês, acho que é japonês, e ele tirou disso, para você saber se a pessoa é teu amigo, tem que comer um saco de sal contigo. Um saco de sal, né? Por quê? Tu não é comer um saco de sal de uma vez só, mas o saco de sal que ele se refere é o tempo que você leva para comer um saco de sal nas suas refeições, né? No seu dia a dia. Então, imagine quanto tempo você deveria passar com uma pessoa para realmente ver se ela é teu amigo ou não, né? Mas o escritor aqui, o salmista, ele está nos mostrando, está dizendo como é bom que os irmãos vivam em união. Como é bom, e não é só bom, e é agradável viverem unidos os irmãos. E a gente vê que isso hoje é muito difícil de acontecer, até mesmo na igreja. Eu conheço igrejas aí grandes, igrejas pequenas, que hoje tem muita dificuldade de relacionamento. Eu participei há muito tempo atrás, logo no início da minha jornada cristã, de uma igreja que era uma igreja muito grande, mas que a relação entre os irmãos era muito difícil, porque quando acabava o culto ia todo mundo embora, não tinha aquele momentozinho de comunhão no pátio, aquela conversa, não.
né? Foi a primeira igreja que eu participei logo assim que eu me converti. Eu me converti na Assembleia, me batizei na Assembleia, mas quando eu me casei, eu fui para uma outra igreja, próximo da minha casa. Então, foi essa a igreja que eu estou me referindo. Mas era assim. E essa igreja, até hoje, é nesse estilo. É a mesma coisa, né? A igreja é grande, cheia, mas as pessoas quase não se conhecem. As pessoas entram ali para cultuar o Senhor e termina o culto e vai embora, né? Então, isso não dá para a gente reconhecer e estabelecer uma amizade, uma relação de amizade, uma relação de unidade. Estão unidas ali no horário do culto, né? Mas fora do culto não tem união. Mas o salmista aqui está dizendo dos benefícios que a unidade promove no meio do povo. E é sobre isso que eu quero falar, né? Sobre esses benefícios que nós temos que estar atentos, porque é bom e agradável estarmos unidos, os irmãos. Amém? Então, estava lendo um artigo de uma revista portuguesa, se não me falha a memória. No artigo ela dizia que hoje muitas pessoas, e esse estudo, né, essa pesquisa foi feita no Japão ou na China, não sei, lá naqueles países lá do Olhinho Pequeno, dizendo que lá as pessoas, os jovens principalmente, estão dando prioridades a ter namoros virtuais do que os namoros presenciais. Os namoros, eles estão querendo ter namoradas virtuais, mas não querem ter namoradas e namorados, né? Virtuais, mas não querem ter namorados ali para agarrar, para beijar, para estar ali próximo. E isso tem sido uma realidade. Essa pesquisa, eu vi o artigo, e é uma pesquisa que foi feita, está na internet lá para você buscar, para você procurar, dizendo isso, que as pessoas, por conta dessa vida que a gente leva hoje, as pessoas estão preferindo, né, até mesmo namorar de forma virtual, do que namorar daquele jeito que a gente conhece. Do meu tempo, né, que não tinha esse negócio de virtual, eu tinha que ir lá na casa da namorada, eu tinha que pegar ônibus, eu tinha que andar 20 e tantos quilômetros para chegar lá, né, e poder ter aquele momento de namoro. Então, a unidade, ela é boa. Você acredita nisso? Você, na sua casa, como é o teu nível de unidade, de relacionamento com as pessoas que estão ali na sua casa? Você já parou para pensar, já parou para perceber ou observar como é? O que você acha da sua família como um exemplo de unidade? Vocês são unidos em casa? Estão no mesmo propósito? Buscando as mesmas coisas? Porque a unidade, ela vê isso tudo. Se alguém tem uma necessidade, todo mundo vai ter que trabalhar para suprir aquela necessidade daquela pessoa, né? Isso é em casa. Agora, no reflexo da igreja, na igreja tem que ser a mesma coisa. Quando nós oramos aqui, como nós oramos, né, pelos nossos irmãos que estão enfermos, estão doentes, a gente ora, o que a gente faz? A gente está junto, em oração, orando a favor de uma pessoa que muitas vezes não está aqui. No caso, hoje, não estão aqui. Mas nós estamos unidos num propósito. Qual é o propósito? O propósito é que eles sejam curados. O propósito é que eles sejam abençoados. Essa é uma unidade. É um ponto da unidade. Mas a unidade vai muito além disso. Porque ter um compromisso de oração é uma coisa, agora você estar realmente ligado e unido com a pessoa é diferente. E aí ele diz, quais são os benefícios da unidade? Primeiro ponto que a palavra de Deus nos mostra, eu vou citar alguns versículos aqui, né, tomei o Salmo 133 como referência da nossa reflexão, mas o que a Bíblia diz sobre os benefícios da unidade? Primeiro, a unidade, ela melhora o ambiente. Crê nisso? É verdade ou não é? É verdade. A unidade, irmãos, quando o corpo está unido, o ambiente fica agradável.
Você já participou de algum grupo, ou grupo de escola, ou grupo de trabalho, em que sempre tem aquele grupinho, aquela pessoa, ou aquele grupo de pessoas que são contra as opiniões? É difícil, né? Você lidar e estar num grupo desse é complicado. Ele gera, assim, até o desejo da gente não participar de um grupo desse. E muitas vezes participamos forçadamente. No ambiente de trabalho, muitas vezes nós somos forçados a estar presentes porque é um ambiente de trabalho. É ali que a gente tira o nosso sustento, então a gente tem que abrir mão de muitas coisas, ou tem que, como diz aí, engolir muito sapo, porque a gente precisa daquilo. Não é verdade? Mas que se torna um ambiente desagradável, também é verdade. Por quê? Porque há a desunião. Há a desunião. E o diabo, irmãos, é o mais interessado na nossa desunião. Se tem alguém que tem mais interesse em ver-nos brigando, é o diabo. Não existe outro. Porque é ele que é aquele que está sempre provocando, é ele que está sempre incentivando, entendeu? Se tem alguma coisa, se tem alguém mais interessado, é o nosso adversário, é o nosso inimigo, que é o diabo, que ele quer ver a divisão, ele quer ver a divisão da igreja. Jesus falou, um reino dividido, ele não subsiste, porque foram questionar a Jesus sobre quem estava expulsando, né? Que ele estava expulsando os demônios. Aí alguém falou para ele, ele expulsa o demônio em nome do demônio, do próprio demônio. E aí Jesus colocou isso, falou assim, um reino dividido em si mesmo, ele não subsiste. Nenhuma casa dividida, irmãos, ela dura muito tempo. E o inimigo sabe disso, o diabo sabe disso. Por que o diabo hoje ele tem lançado aí, né, nos nossos dias e afronta diariamente, ele tem essa várias opiniões acerca das situações que a gente vive, para dividir. A gente vê uma briga na política, a gente vê uma briga na ciência, a gente vê uma briga em vários lugares. Corpo dividido não chega a lugar nenhum. O objetivo é destruir. E a Bíblia diz que a unidade, ela melhora o ambiente ao nosso redor. É como diz o Salmo, ó quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Como é bom e agradável os irmãos estarem unidos. O segundo ponto, a unidade, ela favorece o relacionamento com Deus. Jesus, ele até fala em algum momento, né, fala assim, quando você for orar, você entra no teu quarto, se tranca, e o teu pai que está em secreto, ele te ouve e te atende. Mas, na maioria das vezes que a gente vê na Bíblia, 2 ou 3 em nome de Jesus, o milagre acontece. O que ligar na terra, o que 2 ligar na terra, será ligado no céu. O que vocês pedirem, será atendido. Onde houver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente. Então, Jesus, ele mostra isso, né, que a unidade, irmãos, ela melhora o nosso relacionamento com Deus. Porque se houver 2 aqui, eu creio que tem mais de 2, eu creio que todos estão aqui, né, reunidos em nome de Jesus, e isso traz a presença dele para este lugar, e isso fortalece a nossa unidade, a nossa união. Então, está lá em Mateus, ainda vos digo mais, se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai. Olha, irmãos, o poder da unidade. Tu já imaginou a dimensão, o tamanho desse poder? Cara, 2 concordar na terra acerca de alguma coisa que estão pedindo a Deus, o Pai ouvirá e atenderá. É uma realidade isso. Jesus falou isso, e muitas vezes, irmão, a gente deixa essas coisas passarem.
A gente não observa o que Jesus está falando com relação à importância da unidade. Então, continuando, tudo lhes será feito por meu Pai, que está nos céus, pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Olha o que a unidade, irmãos, promove no nosso meio. Você pode não estar sentindo aqui a presença de Jesus, mas Jesus está aqui. Você pode não sentir o toque de Jesus, mas Jesus está aqui. Você pode sentir nesse espírito que Jesus está nesse lugar. Por quê? Porque tem 2 ou 3 aqui reunidos no nome dele, e a palavra dele é verdadeira e fiel, e ele não mente. Então, irmãos, tu vê o quão bom, irmãos, quando o salmista fala o quão bom e agradável, isso tem uma dimensão que a gente não consegue entender sobre o poder disso. E hoje, irmãos, a gente vê muita brigalhada, a gente vê muita discussão que promovem a divisão, ao invés da gente se juntar, se unir para mover a mão de Deus nesse mundo, para mover a mão de Deus no meio da igreja, para mover a mão de Deus na cura, na libertação, na salvação de pessoas que estão perdidas aí fora. É isso que nós precisamos nos unir para isso. A unidade, irmão, traz crescimento. A unidade do corpo traz crescimento. Todo mundo unido cresce. É como uma família, né? Uma família unida, ela cresce. Ela vai conquistar a sua casa própria, vai conquistar o seu carro, vai conquistar a faculdade. É em unidade que essas coisas acontecem. Não é em divisão, porque se cada um estiver puxando para um lado, como a gente viu aqui, aquele exemplo da revista da EBD, né, que tem uma embarcação com alguns atletas remando, né, não sei o nome desse esporte, mas tu observa, todo mundo tem que remar para um lado só. É para frente que se anda. É para frente que se rema, para a gente chegar junto e ganhar, e conquistar, e pegar o prêmio, pegar o nosso galardão, pegar a nossa bênção. Ela está lá no final de uma corrida em comum, no final de uma corrida em unidade. Ninguém chega sozinho. Pode até chegar. É difícil. Tem um ditado aí, né, que diz, se você quiser ir mais rápido, vai sozinho, se quiser ir mais longe, vai junto, né? Vai acompanhado. Eu não sei se isso é verdade. Porque sozinho, irmãos, não sei se a gente chega muito longe também não. Não sei se a gente chega muito longe. Pode ser que junto a gente chegue, né, vá mais longe, ou sozinho chegue mais rápido, não sei. Porque sozinho, irmãos, você não vai ter aquele incentivo daquela pessoa que está do teu lado, falando assim, vamos. Quando você se cansar sozinho no meio da estrada, você vai parar, vai sentar, vai fadigar, e não vai ter ninguém para te incentivar. Então, sozinho é mais difícil. E sozinho talvez não chegaremos. Só com a ajuda do outro. Um ao outro ajudou, e o seu irmão, né, disse, ser forte, avança, continua, um ajudando ao outro. Então, a unidade, ela traz esse crescimento do corpo. Em Efésios diz, do qual todo o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu crescimento para edificação de si mesmo em amor. Edificação, crescimento, o corpo bem ajustado, ele trabalha para o crescimento, para a edificação. Tanto o crescimento de si mesmo, como do corpo. Porque, irmãos, quando um cresce pela ajuda dos outros, todo mundo cresce. Todo mundo cresce. É importante a nossa unidade. Se nós queremos chegar a algum lugar,
como igreja de Cristo, se nós queremos conquistar as coisas grandiosas que o Senhor tem preparado para nós, como é o nosso tema, né, precisamos estar unidos. E aí vamos alcançar a vitória. A glória é para Ele, mas a alegria do crescimento, a alegria da bênção, da vitória é nossa. Ficaremos alegres, porque o Senhor nos proporcionou a vitória na unidade. A igreja primitiva, ela crescia e caía na graça do povo. Por quê? Porque estava ali unida, os apóstolos unidos, distribuindo e dividindo os seus bens no meio dos necessitados. Crescia e caía na graça do povo. E dia após dia ia sendo acrescentado o número daqueles que criam em Jesus. Dia após dia. Irmãos, quanto tempo a gente não vê esse crescimento no meio da igreja? Seja sincero, não é verdade? O que a gente vê hoje, irmãos, são pessoas saindo de uma igreja e entrando para outra. Saindo de um lugar e indo para outro. Isso é ruim? Não, também não é ruim. Porque é uma adaptação natural. Adaptação natural, desde que você não saia, que a gente não saia, né, de um lugar mal, né, saia lá de um lugar, de uma outra igreja, né, e não deixe as coisas resolvidas lá, né, não tem problema. É um ajuste natural. A igreja de Cristo é uma só. Saem pessoas daqui, vão para outra igreja, e saem de outras igrejas e vêm para cá. Como sai daqui, vai para lá, como de lá, sai para cá. Eu entendo isso como um ajuste natural da igreja, né? Mas hoje, irmãos, a gente não tem visto o crescimento da igreja de Cristo. Não estou falando de uma igreja denominacional, né? Estou falando da igreja como um todo. Porque hoje, irmãos, a gente não tá se juntando, não está se unindo para fazer a obra de Deus. Eu lembro, irmãos, quando nós chegamos aqui no BNH, como igreja, numa garagemzinha, depois viemos para esse espaço aqui, em 98 nós viemos para esse espaço, nós tínhamos uma unidade entre as igrejas da localidade. A gente fazia a cada 3, 4 meses um evento na rua com todas as igrejas. Alugava som, palanque, todo mundo participava. Irmãos, quando fazia o apelo, gente ia lá, aceitava Jesus. A igreja crescia. A igreja estava lá dinâmica, trabalhando em unidade. Não havia uma igreja sozinha, eram as igrejas do BNH trabalhando pela salvação de BNH. E pessoas aceitavam Jesus. Hoje, irmãos, a coisa mais difícil que tem é você se juntar com alguma outra igreja, principalmente dentro da denominação, já é difícil. Já é difícil. Imagine de outras denominações, você se juntar com igreja de outra denominação para fazer alguma coisa em prol do reino de Deus. Está difícil, irmãos, porque as pessoas não estão vendo a necessidade dessa unidade. O diabo ele tem usado as suas armas, né, e tem lançado no meio do povo. E aí lança o ciúme, lança a inveja, lança um monte de sentimentos no meio da liderança cristã, e só prejudica. Não, eu não vou lá não vou me juntar com ele não, eu não vou me juntar com aquela igreja não, porque aquela igreja, de repente ele vai começar a tirar membro daqui da nossa igreja. Irmãos, são coisas, sentimentos que não fazem parte, ou não deveriam fazer parte da igreja de Cristo. Mas infelizmente faz parte. E é por isso que a igreja luta, e cada vez fica mais difícil de vencer uma batalha. Essa batalha contra o nosso maior adversário, que está aí fora, tragando vidas, ceifando almas, e a igreja não está fazendo nada. A igreja está desunida nesse propósito. Então, a igreja entender que a unidade
ela traz esse crescimento espiritual. Irmãos, era tão bom quando nós tínhamos as reuniões uma vez por mês com todos os pastores de todas as igrejas aqui da localidade. Eram umas 12 igrejas, era a igreja lá do lado de lá, do lado de cá, tinha uns 12 pastores. Todo mês nós fazíamos uma reunião, cada mês em uma igreja. Irmãos, e como aquilo era gratificante. Como nós éramos abençoados, como nós crescíamos naquela ocasião. Mas o inimigo semeou coisas ali no meio e foi destruindo, a ponto de acabar. E hoje é difícil a gente se unir e é difícil ver em algum município, em algum bairro, essa unidade. O inimigo está ganhando campo, irmãos, por causa da nossa desunião. E a nossa unidade tem que começar aqui dentro, juntos, batalhando contra esse inimigo feroz, porque mais forte, mais poderoso é aquele que está em nós. Mais forte, mais poderoso é aquele que está na igreja, que é o Senhor, que é o Espírito Santo. Nós somos templos do Espírito Santo, estamos cheios do Espírito Santo para vencer essas coisas. Então precisamos falar isso, precisamos anunciar isso e precisamos buscar a unidade. Outra coisa, a unidade nos fortalece em momentos difíceis. Aquilo que eu falei, você sozinho, você não vai ter ninguém para te ajudar. Você não tem. Está numa corrida sozinha, trabalhando sozinho, você não tem ninguém para te ajudar. Eu, lá em casa, a minha mangueira tão velha, 25 anos que tem aquela mangueira, já comi muita manga dela, a pastora já fez um monte de muda, e eu falei que em 3 dias ela secou, literalmente secou, morreu. Deu uma praga nela, um bicho nela e morreu. E agora eu estou cortando a mangueira, porque ela está muito alta e quando o vento ela balança muito, então eu estou com medo de, por ela já estar morta, começar a apodrecer e cair, né? Então estou cortando. Estou fazendo sozinho. É difícil. É difícil. Já cortei todos os galhos. Hoje eu cortei mais um pedacinho de cima. E aí amanhã, se der, eu vou cortar mais uma fatia. Aí depois da manhã mais uma fatia. Aí depois mais uma fatia até chegar embaixo. É difícil. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar a escada, levar a corda, amarrar, descer, travar a corda aqui embaixo, aí subo, puxo a motosserra, aí corto um pedaço, desço, está firme ainda, subo de novo, corto mais um pedacinho, está firme, subo de novo, corto mais um pedacinho, até quebrar. É difícil ou é fácil? É difícil. Se eu tivesse 2 ou 3 me ajudando, certamente seria mais rápido. Eu ia subir uma vez só, cortar, o outro lá embaixo ia ficar fácil. Talvez já teria cortado. Comecei a cortar ontem. Mas trabalhar sozinho é difícil, irmãos, e a gente demora a alcançar os objetivos. E a gente não consegue entender. Mesma coisa no reino de Deus, irmãos. Uma igreja trabalhando sozinho, você trabalhando sozinho pelas suas causas, pelos seus problemas, é mais difícil. Junte-se, busque ajuda, busque unidade, para você poder vencer com mais facilidade, mais rapidez. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, a unidade nos fortalece nesses momentos difíceis. Diz assim, em Eclesiastes diz, melhor é serem 2 do que 1. A Bíblia falando, melhor é ser 2 do que 1. Diz aí, Almir, melhor é ser 2 do que 1. Diz aí, fala um para o outro aí, melhor é ser 2 do que 1. É a Bíblia que está falando isso, não sou eu não. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Ou seja, 2 trabalhando, acaba o serviço mais rápido. Não é verdade? Eu, quando estava construindo a minha casa, eu trabalhava, né, de carteira assinada, chegava às 5 horas em casa, trabalhava perto, aqui em Belford Roxo mesmo,
E aí eu comprava um caminhão de pedra, então falava assim, ó, bota lá na frente do quintal que de tarde eu vou. Irmãos, é difícil você transportar um caminhão de pedra, de brita, na rua, para dentro de casa, sozinho. Enche e carrega, enche e carrega, enche e carrega. A gente às vezes tem que fazer essas coisas. Eu não conhecia ninguém lá no bairro, não tinha intimidade com ninguém, eu ia lá fazer o meu trabalho. Eu gostava quando era caminhão de areia. Aí era beleza, era mais fácil. Mas é difícil. Ter alguém para te ajudar nessas horas de dificuldade vai agilizar o teu trabalho. Vai ter melhor paga, o que diz a palavra aqui. Pois, se caírem, um levanta o outro, o seu companheiro. 2, se um cair, o outro levanta. Era por isso que Jesus não mandava ninguém sozinho. Quando ele mandou como? Vai de 2 em 2. Né? Por quê? Tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta. Né? Se um balançar, o outro está ali. Então, pois se caírem, um levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Eclesiastes 4, versículos 9 e 10. Então, irmãos, a unidade, ela nos favorece em tempos de dificuldade. Ela nos favorece, nos fortalece em tempos difíceis. Né? Como que a gente está passando esse momento, irmãos? Esse momento de pandemia, né? Que a gente não sabe quando vai acabar. Eu estava feliz, irmãos, no final do ano. Graças a Deus, 2022 vai ser uma bênção, não vai ter mais pandemia. Quem é que não estava assim? Né? Nós estávamos. E aí muda tudo. Graças a Deus que seja dessa forma como estão falando, que essa cepa, né, não seja realmente grave, não seja, né, muito forte, e que a gente pegue somente um resfriadinho, quem pegar. Eu não quero pegar, nem que seja um resfriadinho. Então, irmãos, a unidade nos favorece, nos fortalece. E esse salmo, ele vem expressando tudo isso. Quando ele fala como é bom e agradável, envolve todas essas coisas. Envolve, né, o crescimento espiritual que a unidade promove, o fortalecimento nas horas difíceis, o relacionamento com Deus, né, e melhora o ambiente ao nosso redor. São 4 pontos. Poderia-se falar aqui um monte de outros pontos que a unidade pode promover, um monte de bênçãos que a unidade pode promover no nosso meio. Então, que a gente possa entender isso. Deixe de falar mal do outro, deixe de falar mal da outra igreja, deixe de falar mal do seu irmão, esteja com ele unido. Talvez você não esteja concordando com algum comportamento, alguma coisa dele, então procure saber, procure ajudar, mas não critique, junta, une, para ajudar, para cooperar. Mas não deixa o camarada andar sozinho, não deixa a pessoa andar sozinha, não abandona a pessoa, porque a unidade faz bem. Amém? Que essa palavra, irmãos, possa ficar no nosso coração e que a gente possa realmente buscar, em todos os sentidos da nossa vida, e principalmente na igreja, né, na nossa vida espiritual, buscar essa unidade, a unidade com os irmãos e a unidade com Deus. Buscar essa unidade na família da fé e a unidade com Deus também. Amém? Que a gente possa então receber e que o Espírito Santo possa continuar falando aos nossos corações. Amém? Vamos ficar de pé. Eu sei que você sabe que isso não é fácil. Não é?
Porque tem pessoas que a gente quer ficar longe. Tem pessoas que a gente não quer se unir. Mas, irmãos, quando a gente está na igreja de Cristo, todos são iguais perante o Senhor. Irmãos, é como Paulo fala, é um corpo que tem vários membros, todos eles bem ajustados, ele vai proporcionar o crescimento. É isso que vai acontecer. E o nosso objetivo, o objetivo da igreja de Cristo é o crescimento. Deus, quando criou o homem, ele falou assim, multiplique, cresça e multiplique. Ele não falou, fique estagnado aí sozinho, fique parado aí sozinho. É crescer e multiplicar, isso é de Deus. Você participar, você estar num lugar grande, cheio, e promover o crescimento, isso é de Deus. O diabo, ele quer dividir, ele quer destruir, ele quer que você fique sozinho, ele quer que eu fique sozinho. Mas o Senhor quer que estejamos juntos nessa guerra, nessa batalha, porque grandes coisas Ele pode fazer no nosso meio, através da nossa unidade. Amém? Feche seus olhos, que o Espírito Santo possa falar mais aos nossos corações e que esse sentimento possa crescer em nós, que essa busca por unidade possa crescer no nosso meio, independente daquilo que a gente acha. A Bíblia tem direção para nós. A Bíblia tem o caminho certo para nós. Não estamos aqui fazendo a nossa vontade, como disse Jesus, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Que a gente esteja também com essa disposição de fazer a vontade de Deus, e o que Deus quer é a nossa unidade. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui, queremos nos render à Tua vontade, Deus. Sabemos, Senhor, que precisamos melhorar. Sabemos, Pai, que estamos falhos. E essa falha parte, Senhor, de nós mesmos. Essa falha, Senhor, a gente não pode culpar o outro pela falha, mas parte de nós. Porque, Senhor, Tu tem nos dado a palavra, Tu tem nos dado a direção. Sei, Senhor, que é difícil muitas vezes lutar contra o homem interior, contra a carne e dar prevalência ao Espírito. É uma guerra, Senhor, uma luta constante. Mas, Senhor, que em nome de Jesus nós tenhamos forças para vencer. Deus, promove, Senhor, a unidade. Espírito Santo, promove, quebra, Senhor, todas as divisões, quebra, Senhor, todos os preconceitos, Pai, que nos faz separar-nos uns dos outros. Quebra, Senhor. Espírito Santo, trabalha no meio da Tua igreja. Senhor, trabalha, fortalece, une, Senhor, este povo. No nome de Jesus, como o exército de um só homem, que assim nós sejamos. No nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração. E fazemos no Teu nome, Senhor. Abençoa o Teu povo, abençoa, Senhor, esta igreja, abençoa, Senhor, este povo nessa busca, Deus, porque só assim nós vamos conseguir realizar as grandes obras que Tu tem preparado para nós nesse ano de 2022. Obrigado, Senhor. Abençoa-nos, Pai. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Se você pode aplaudir a esse Deus, a esse Jesus que se preocupa conosco, a esse Deus que se preocupa conosco, comece a desenvolver, a buscar essa unidade. Se você ainda não faz, comece a buscar isso na sua casa, comece a buscar isso no seu ambiente de trabalho, comece a buscar isso no seu ambiente de escola, comece a buscar isso no ambiente da igreja, comece a buscar isso, porque você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Vai te promover crescimento, vai te promover paz, vai te promover alegria. Amém? Pai, obrigado, Senhor. Pedimos agora que Tu nos leve em segurança aos nossos lares e conceda-nos, Pai, uma noite abençoada.
Que o dia de amanhã, Senhor, seja um dia de milagres em nossas vidas, que a gente possa estar ligado contigo, Senhor, e desfazendo e quebrando, Senhor, todas as palavras malignas, todas as palavras do inimigo, todos os dardos inflamáveis do maligno, Senhor, que vem para nos separar, para nos dividir. Senhor, dai-nos força e autoridade para sermos, Senhor, mensageiros dessa unidade, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, conceda-nos, Pai, uma noite abençoada e um resto de semana de bênção também, Senhor. Esta é a nossa oração. Leva-nos em paz, livra-nos do mal, Senhor, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações eternas do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas, não só agora, mas para todos sempre. Que a igreja abençoada do Senhor diga amém, amém. Que Deus te abençoe rica e